Os impactos da Revolução Industrial. Com o passar dos anos, as transformações da Revolução Industrial se expandiram por diversos países europeus e, posteriormente, por outros continentes, como a Ásia e a América. Muitos países passaram a ter indústrias e estabeleceram novas relações de trabalho, principalmente por causa da implantação do capitalismo industrial. Capitalismo industrial, sistema socioeconômico que passou a vigorar a partir da Revolução Industrial, é caracterizado pela divisão da sociedade em classes, operários e burgueses, e pela economia voltada ao lucro e ao livre comércio. Uma das principais consequências da Revolução Industrial foi o estabelecimento de uma nova estrutura social, dividida basicamente em duas classes. Observe: operários eram os trabalhadores da indústria que vendiam sua força de trabalho em troca de salário. Burgueses eram os proprietários dos meios de produção, ou seja, locais e instrumentos de trabalho. A vida nas cidades. A Revolução Industrial criou postos de trabalho nas indústrias. Assim, boa parte da população nessa época deixou o campo para viver no meio urbano, gerando ali um fluxo constante e desordenado de pessoas, acarretando uma grande concentração urbana. Como as cidades não tinham estruturas para abrigar tantas pessoas, elas acabavam vivendo em moradias muito precárias. Além disso, o estabelecimento das indústrias e com a queima de combustíveis, a população tornou-se um grave problema nas cidades. Muitas pessoas contraíam doenças respiratórias e a qualidade de vida foi afetada. Embora fosse vista por muitos como um impulso ao progresso, a Revolução Industrial acabou gerando diversos impactos negativos no meio ambiente. O cotidiano dos operários. A partir da Revolução Industrial e da consequente urbanização, a desigualdade social entre os operários e burgueses cresceu. Nesse contexto, a qualidade de vida dos operários era muito ruim, pois as indústrias eram construídas para proporcionar o máximo de lucro e não tinham as mínimas condições de higiene. Eram úmidas e sem refrigeração necessária. Além disso, as atividades às quais os trabalhadores eram submetidos diariamente prejudicavam sua saúde, por consistirem em movimentos cansativos e repetitivos. Os acidentes de trabalho também aconteciam com frequência por causa da falta de equipamentos de segurança. As jornadas eram extensas e muitas vezes os trabalhadores chegavam a ficar mais de 12 horas por dia nas indústrias. Para obter cada vez mais lucros com o processo produtivo, os donos das fábricas exploravam o tempo de trabalho dos operários sem fornecer qualquer tipo de direito e concediam salários extremamente baixos. Qualquer erro ou indisciplina durante a jornada de trabalho podiam gerar severas punições. Naquela época, o tempo passou a ser cada vez mais controlado, com a finalidade de fazer os operários renderem mais. As lutas operárias. A intensa desigualdade social gerada pela Revolução Industrial fez muitos operários se indignarem com a exploração a qual eram submetidos. Nessa situação, os operários se mobilizaram de diversas maneiras. A circulação clandestina de jornais e panfletos com textos de conscientização, por exemplo, eram bastante comuns. Nesses veículos de informação, os operários faziam denúncias e compartilhavam as experiências e ideias que puseram a acabar com a injustiça que sofria. Outro modo de mobilização envolvia a organização política, principalmente por meio das associações. Em 1864 foi criada em Londres a Associação Internacional dos Trabalhadores, com o objetivo de reunir os trabalhadores de diversos países na mesma causa: luta por melhores salários e mais direitos e diminuição das jornadas de trabalho. Também foram criadas nesse período as Trade Unions,
grupos de ajuda mútua que reuniam os operários de acordo com a sua área de atuação, sapateiros, tecelões, carpinteiros e etc. Nessas instituições, periodicamente os trabalhadores davam a contribuição em dinheiro para financiar as ações de lutas por direitos. Ao longo dos anos, as trades unions se tornaram cada vez mais organizadas e deram origem aos sindicatos. Muitos operários também se mobilizaram por meio de greves e motins, pressionando a aprovação de seus direitos.